Olá, crianças! E aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Bem, o que nós vamos fazer hoje é estudar as medidas de tendência central, tá certo? Então, até então, nós aprendemos como é que a gente organiza esses dados em tabelas de distribuição de frequência, como é que a gente pode representar esses dados em gráficos. E nesse momento, o que a gente vai fazer é criar algumas medidas a partir desses dados que possam nos ajudar a compreender quem são esses dados, quais são suas características, tá certo? Então, nós temos nesse momento as medidas de tendência central, na próxima aula as medidas de dispersão, e com essas duas medidas, ou melhor, com esses dois conjuntos de medidas, a gente vai ter uma consciência melhor de quem são esses dados e das conclusões que a gente pode tirar, tá certo? Então, como eu estou dizendo para vocês, essas medidas de tendência central, elas têm a característica de querer dar um valor que seja um valor uniforme, um valor característico para o seu conjunto de dados, tá certo? Essas medidas, elas podem ser divididas em média, moda e mediana, cada uma com suas características individuais. De forma geral, o objetivo é dar uma medida ao conjunto de dados, mas elas têm aspectos diferentes, tá certo? Então a média a gente já escuta bastante, por toda a nossa vida estudantil, a gente escutou esse média, tá certo? Até porque para calcular nossas notas, para saber se a gente passa ou se a gente não passa de estatística, a gente precisa de uma média, mas a gente também tem moda e mediana para nos auxiliar nessa caracterização do conjunto de dados, tá certo? Então essas três são as nossas medidas de tendência central. Como é que a gente vai organizar então a aula? Eu sempre vou mostrar para vocês cada uma delas em relação a um conjunto de dados não agrupados, agrupados de forma discreta e dados agrupados de forma contínua, tá certo? A gente vai começar então pela média aritmética, que é uma das informações mais importantes da análise estatística, e ela é uma medida de tendência central, mesmo que ela não esteja necessariamente no centro da sua distribuição. Porque, na verdade, ela corresponde a uma das posições de equilíbrio entre os dados coletados. Ou seja, ela não tem essa característica de estar num valor mediano a todos os dados encontrados. O que ela faz é avaliar todas as informações, todos os dados que nós temos, e com todos esses dados, ela determina um ponto de equilíbrio. Essa é a característica da média aritmética. Como que a gente calcula a média aritmética para dados não agrupados? Então, nesse exemplo, eu tenho, 20 funcionários e eu tenho salários, em salários mínimos, desses 20 funcionários de um setor de uma empresa. Note que eu coletei esses salários de cada um desses 20 funcionários e os organizei em rol, de forma crescente, tá certo? Eu queria que vocês observassem também, pela simetria que eu coloco, que eu proponho aí nesse meu exemplo, que eu tenho 2 funcionários com 2 salários mínimos, 4 funcionários com 4 salários mínimos, eu tenho 8 funcionários com 4 salários mínimos, 4 funcionários com 5 salários mínimos e 2 funcionários com 6 salários mínimos. Eu tentei fazer uma distribuição nesse meu exemplo que fosse bem simétrica, tá certo? Como é que eu faço para determinar a média desses valores? Simples. Eu somo todos esses valores que possuo e divido por quantos tem. Então eu tenho absoluta certeza que isso já está até na cabeça de vocês. Vocês vão fazer 2, mais 2, mais 3, mais 3, mais 3, mais 4, assim por diante. Ter o valor final disso aí e dividir por 20 funcionários. Vocês vão determinar então qual é o salário médio. O que eu queria te mostrar é que dessa simetria que eu fiz, na verdade o objetivo de criar esses dados simétricos foi para te mostrar a relação de equilíbrio que existe com a média. Então a média ela vai como se fosse equilibrando esses dados, tá certo? Tenham isso em mente, a média ela vai equilibrar esses dados, tá certo? Então, por exemplo, se você tirar 2 unidades de cada um dos 6 extremos, tá vendo? Tem 2, 6, que são os maiores salários. Tire 2 salários de cada um e passe para os salários menores de 2 salários mínimos, tá certo? Ambos, os salários de 2 vão passar a ser 4 e os salários de 6 vão passar a ser 4 também. E aí, se você fizer a mesma coisa
com os 4 salários de 5 salários mínimos e com os 4 salários de 3 salários mínimos e fizer esse equilíbrio, ou seja, passar um de cada um dos 5 para cada um dos 3, você percebe que todo mundo vai ficar com 4 salários mínimos. E se você agora, na sua calculadora, somar todos, 2 mais 2 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, etc, etc, o que você vai encontrar é um total igual a 80, que é exatamente o valor total, que quando você divide por 20, vai dar 4 salários mínimos, tá certo? Então, guardem a ideia da média. A média, ela dá um valor que equilibra todos os seus dados. Isso é a forma que a gente faz, que a gente entende ela muito intuitivamente para dados não agrupados, mas quando eu os organizo em tabelas de distribuição de frequência, nesse caso discretas, veja, eu peguei aquelas informações e coloquei numa tabela, tá certo? O que a gente vai fazer é essencialmente a mesma coisa, só que de um jeito talvez até mais simples. Perceba que eu organizei então, veja, os salários na primeira coluna. Eu tenho a minha frequência absoluta que está me passando a seguinte informação. Olha, você tem 2 salários de 2 salários mínimos, 4 salários de 3 salários mínimos, 8 aparições de 4 salários mínimos, 4 aparições de 5 salários mínimos, 2 aparições de 6 salários mínimos, tá certo? Você tem essa distribuição. E você pode fazer, por exemplo, a análise pelas frequências percentuais aí. 10% dos salários de 2 salários mínimos, 40% destes salários de 4 salários mínimos e assim por diante. Como é que você vai achar a média? Você vai usar o mesmo procedimento anterior, você vai pegar o valor da resposta da sua variável, ou seja, 2 salários mínimos, e multiplicar pela sua frequência. Então você vai fazer 2 vezes 2, guardar esse valor. 3 vezes 4, vai guardar esse valor. 4 vezes o 8, guardar esse valor. 5 vezes 4, guardar esse valor. 6 vezes 2, guardar esse valor. Você vai somar tudo e vai dividir pelo total, que é 20. Tá certo? Então, essencialmente, o que você vai fazer? Você vai fazer a resposta da variável que a gente chama de x. Então, essa primeira coluna são os valores de x, as respostas, e vai multiplicar pela frequência. Note que você pode multiplicar pela frequência absoluta, lembrando que você tem que dividir pelo total da frequência absoluta, ou você pode multiplicar pela frequência relativa, então 2 vezes 0,1, 3 vezes 0,2, 4 vezes 0,4, 5 vezes 0,2 e 6 vezes 0,1. Só que, ao fazer pela frequência relativa, você já obtém o valor da média. Então, os resultados desses produtos, quando somados, vão te dar a própria média. Ah, mas eu não tenho que dividir por ninguém, Murilão? Na verdade, você divide por 1, que é o total. E se você divide por 1, você fica exatamente com o valor do numerador. Pode ser feito pela frequência relativa percentual também. Lembra que no fim você tem que dividir por 100 do 100%, tá certo? Qualquer uma delas. Como é que vai funcionar para uma tabela de distribuição de frequência organizada de forma contínua, por intervalos? Então aqui eu tentei colocar nessa tabela, ou exemplificar nessa tabela, a altura de 20 alunos, de 20 funcionários de uma empresa. Essa é a distribuição por cada um desses funcionários, tá certo? Então o que é que essa tabela está me dizendo? Que para o intervalo de altura de 1,50 a 1,60 eu tenho 2 funcionários, de 1,60 a 1,70 eu tenho 5 funcionários, de 1,70 a 1,80 eu tenho 7 funcionários, de 1,80 a 1,90 eu tenho 4, de 1,90 a 2 metros eu tenho 2 funcionários, tá certo? Entenda que quando eu coloco esses 2 funcionários, ou organizo dessa forma, esses 2 funcionários nesse intervalo, eu perco, tá certo? Eu não sei mais qual é precisamente quais são as suas alturas. Então, eu sei que esses 2 funcionários, por exemplo, eles poderiam ter ambos 1,51 ou poderiam ter ambos 1,59. Mas ao colocá-los nesse intervalo, eu já não sei mais qual é a sua altura precisamente. Portanto, eu queria que vocês observassem a última coluna, onde nessa última coluna eu tenho ponto médio. O que é esse ponto médio?
ele é o ponto médio exatamente desses intervalos. Então, se você observar o primeiro intervalo de 1,50 a 1,60, de 150 a 160, esse 155 é o valor mediano desse intervalo. Ele está bem no meio desse intervalo. Esse valor é o que a gente vai utilizar para caracterizar todos os dados, ou melhor, nesse caso, todos os funcionários que tiverem altura nesse intervalo. Então agora eu não estou mais preocupado se eles têm 1,51 ou 1,59. Para mim, todos eles vão ter 1,55, tá certo? Todos eles vão ter 1,55. E aí, juventude, o que a gente vai fazer é a multiplicação da frequência pelo valor do ponto médio, tá certo? Então a gente vai fazer 2 vezes 155, 5 vezes 165, 7 vezes 175 e assim por diante. A gente pega toda essa soma e a gente vai dividir por quantos tem, que nesse caso são 20 funcionários. Ou seja, eu preciso fazer o produto da frequência vezes o ponto médio, tenho todos esses produtos, faço então essa soma e divido por quantos tem. É assim que a gente vai calcular a média, tá certo? Eu vou deixar mais claro na resolução de um exercício agora na frente. Olha só. Nesse primeiro exercício, esse é um exercício da lista de vocês, eu digo o seguinte: um condomínio interessado em combater o desperdício de energia e controlar seus gastos registrou numa tabela o consumo mensal de energia em suas instalações. Então, veja, é uma tabela de distribuição de frequência organizada de forma contínua por intervalos. E o que ele está nos dizendo aqui? Ele está nos dizendo que 3 meses nós tivemos um consumo entre 180 e 220 kWh. Em 2 meses, o consumo foi de 220 a 260 kWh. É bem importante que vocês entendam que eu não sei ao certo qual é o valor deste consumo. Entendem o que eu estou dizendo? Eu não sei qual é o valor desse consumo. Eu sei que está nesse intervalo. Exatamente qual é esse valor, eu não sei. Tá bom? Entendido? Bem, e aí ele continua. Por essa análise, aqui é a quantidade de meses, então essa tabela ela nos dá 40 meses de análise e a coleta do consumo de energia nesses 40 meses, tá certo? O que nós vamos fazer? Inicialmente, a gente vai determinar qual que é a média. Vamos ver? Então, para um item A, eu vou querer saber qual é a média desse item A. Dessa tabela. Tá aqui, ó. Então, no item A, eu vou querer saber qual é a média de consumo. Média de consumo nesse período. Como é que eu vou fazer esse trem, velho? Eu vou fazer assim, ó. Dá uma olhadinha. Como é que eu vou fazer esse trem? A primeira coisa que é muito, muito, muito importante é que a gente consiga completar essa tabelinha aqui, ó. Eu acrescentei 2 colunas para a gente completar. Essa primeira coluna vai ser o meu XI, que vai ser o meu ponto médio. Então, ponto médio é o valor que está no meio deste intervalo aqui, tá certo? E no meio desse intervalo aqui, este ponto médio ele vai ter a obrigação de caracterizar todos esses meses que eu estou colocando nesse intervalo. Ou seja, esses 3 meses eu não sei mais ao certo qual foi o consumo preciso em cada um. Para mim agora, o consumo desses 3 meses vai valer 200. Porque 200 é o valor central entre 180 e 220. Ah, Murilão, mas como é que eu acho esse valor? Cara, ou você pega a diferença, a amplitude aqui que é 40, divide por 2, é uma possibilidade, ou você pura e simplesmente, adiciona, divide por 2, 40, dividido por 2, 20, adiciona ao limite inferior ou subtrai do limite superior, ou você tira a média, 180 mais 220, isso aqui vai dar 400, que dividido por 2 dá 200. Para você determinar os demais pontos médios, basta que você some a amplitude de cada uma dessas classes. A amplitude aqui é 40, então o próximo ele vai ser 240, o próximo ele vai ser 280, vá vendo. O próximo ele vai ser 320, o próximo ele vai ser 360 e a gente vai fechar com o 400, tá certo? Entendido até aqui?
Belezinha? Bacana. Bem, como é que a gente vai determinar isso? Eu vou acrescentar agora mais uma tabela, e essa tabela para mim ela vai ser xi vezes fi, tá certo? Murilão, o que que é isso? Esses i são índices de posição. É como se esse aqui fosse a primeira posição, a segunda, como se fosse não, é a quarta, a terceira, mentira, por que eu coloquei terceira? Isso aqui na verdade é quinta, e depois a gente tem a sexta classe. Então o que eu vou fazer? Xi, fi, i é essa posição, eu vou fazer x1 vezes o f1, tá aqui, ó. Então eu vou fazer 200 vezes o 3, tá certo? Esse negócio aqui vai dar 600, legal. Depois eu vou fazer x2, 240 vezes 2, tá aí, ó, 240 vezes 2. Tudo isso aqui vai dar 480, olha que beleza, 480, bacana. Depois eu vou fazer x3, tá aqui, ó, 280 vezes 4. 280 vezes 4. Eu vou colocar aqui, depois eu faço a conta de tudo. Mas aqui ainda até que tá fácil, dá 1120, tá aí, ó. Eu vou fazer agora 320 vezes o 14, tá aí, ó. Depois a gente vai fazer 360 vezes o 10. Estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o ponto médio xi vezes a frequência. Tá aqui, ó. Depois a gente vai fazer o 400 vezes o 7. Tá certo? 400 vezes o 7. Tá bom? Vamos ver essas continhas quanto é que vai dar aqui. Legal. Legal. Então fizemos todas essas continhas e o que a gente vai fazer agora é a soma de todas elas. Então vamos somar isso aí tudo. Veja, essa soma dá 13.080, tá certo? O que que a gente vai fazer agora, juventude? Para determinar essa média, ó, olha o que a gente vai fazer. A média, que a gente notaciona por x barra, ela vai ter que ser esse total do xi e fi. Então ele vai ter que ser o 13.080 dividido pelo 40, que é o total de meses que a gente está avaliando, dividido por 40. Isso aqui vai nos dar um valor médio de 327 kWh por mês. Tá certo? Tá aí, ó. Essa é a média de consumo. Veja se vocês entenderam qual foi a estratégia que eu utilizei. Ficou claro qual foi a estratégia que eu utilizei? Eu então primeiro eu achei os pontos médios, criei uma coluna a mais para facilitar a minha conta, e eu sugiro que vocês façam isso. Essa coluna é nada mais, nada menos do que o ponto médio vezes a frequência. Faço todos os produtos, somo tudo. Faço este valor total dividido por este valor total, e com isso eu tenho o valor da minha média. Tá bom? Beleza? Como é que a gente vai fazer para determinar a moda? A moda, exatamente pelo conceito de moda que a gente tem em mente, a moda é o valor que mais ocorre, ou que ocorre com maior frequência, ou que está sempre presente. Então, para a gente poder determinar a moda, a gente vai avaliar o conjunto de dados e ver qual desses dados tem maior frequência. Simples assim. Então, dá uma olhadinha nesse caso aí, ó. Para esse conjunto de dados que eu tenho aqui, eu coloquei 3 conjuntos, na verdade. Eu queria que vocês observassem quais são, para cada um dos conjuntos, o valor que mais repete. Então, para esses dados que não estão agrupados, eles estão só organizados em rol, todos eles, tá certo? Pode ser, a gente pode considerar, por exemplo, os salários de um setor de uma empresa, os salários em salários mínimos, tá certo? Note que para o conjunto 1, o 3 aparece mais vezes que todos os outros. Por conta disso, ele é o valor modal, ele é a moda. Então, quem mais aparecer, torna-se então a moda.
Do conjunto 2, eu tenho dois valores que aparecem com mais frequência. Eu tenho 3 e tenho 6. Por conta disso, nós dizemos que esse conjunto ele é bimodal. A gente tem duas modas, o valor 3 e o valor 6. Para o terceiro conjunto, a gente não tem um valor que se destaca dentre os demais. Todos eles têm a mesma quantidade de aparições no nosso conjunto de dados. Portanto, nós dizemos que esse conjunto ele é amodal, não tem moda. Tá certo? Bem simples. Você vai ver quem aparece mais, quem tem maior frequência, esse aí vai ser o seu valor modal. Note que para uma tabela de distribuição de frequência discreta fica ainda mais simples. Você vai em qualquer uma das suas frequências absoluta, relativa ou relativa percentual e vai avaliar aquela que tem maior frequência. Qual é a resposta da sua variável que tem maior frequência? Por essa tabela que a gente está aí, se a gente for analisar pela frequência absoluta, a gente percebe que 4 salários têm frequência 8, portanto ele é o valor modal. Tá certo? Simples assim. Seja lá por que análise você faça, de que frequência você faça. Pela absoluta eu tenho 8 aparições, pela relativa eu tenho um valor 0,4, ou seja, uma probabilidade de que a gente tenha 40% de valores ou de salários, de funcionários com 4 salários mínimos. E se você for pela percentual, 40% também é maior. Então, basta analisar a frequência. Para um conjunto de dados organizado de forma contínua, por intervalos, a ideia continua sendo a mesma. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que nós chamamos de moda bruta. Essa moda bruta é nada mais, nada menos do que você olhar quem tem maior frequência, dá uma olhada. Nesse caso, a gente percebe que a terceira classe é que tem a maior frequência e a gente indica que a moda, então, é o seu ponto médio. Lembrando que o ponto médio é aquele valor que descreve toda essa classe, que caracteriza essa classe, tá certo? Então, 175 é, nesse caso, a moda. Tranquilo? Entendido? Legal. Crianças, então a gente viu agora de pouco a explicação da moda. Vamos achar moda para esse conjunto de dados também? Esse aqui eu vou querer saber qual é a moda, tá bom? Nesse eu vou querer saber qual é a moda. A moda é bem mais simples, talvez de todos, porque qual é a ideia da moda? É o que é mais frequente. Então a gente vai vir aqui, ó, na frequência, dá uma olhada, a gente vai vir aqui, ó, na frequência absoluta dessa distribuição e vai procurar qual é a classe que tem maior frequência. A classe que tem maior frequência é essa aqui, que é a nossa quarta classe. A quarta classe é aquela que tem maior frequência, tá vendo? É essa aqui. Bem, sabendo disso, a moda é nada mais, nada menos do que o ponto médio, essa aqui é a moda bruta, do que o ponto médio dessa classe que tem maior frequência. Por isso a moda, tá aqui ó, a moda, nesse caso vai ser igual a 320 kWh por mês. Tá certo? Tranquilo? Bem fácil a moda, né? A mediana é também uma medida separatriz. Ela organiza. Note que, por exemplo, a média ela trabalha com todas as informações, todos os dados da sua distribuição. A moda está preocupada apenas com aquele que mais aparece. E a única preocupação da mediana é te dizer qual é o dado, qual é a informação que divide a sua distribuição em duas partes iguais. Por isso que ela também é chamada de separatriz. Ela vai dividir ao meio o seu conjunto de dados. É isso que ela faz, é isso que ela quer fazer. Entendido? Então, como é que a gente vai proceder para poder determinar a mediana em conjuntos de dados? Se eles forem não agrupados como esse que eu estou mostrando para vocês, basta vocês verem quantos tem e achar o valor central. Por exemplo, para esse primeiro exemplo, eu tenho 9 informações. O valor central para essas 9 informações é o quinto elemento, tá certo? O quinto elemento, que coincidentemente aqui nessa minha distribuição é 5, notem, coincidentemente. E este quinto elemento, quando você avalia quantos dados tem para a sua esquerda e quantos dados tem para a sua direita, você vê que é a mesma quantidade.
eu tenho 4 informações para a esquerda deste quinto elemento e tenho 4 informações à direita desse quinto elemento. Então a mediana, nesse caso, é 5, o valor 5, e ele tem essa característica de dividir a metade. Mas eu vou falar assim, pô, Murilo, mas isso é uma quantidade ímpar de informações. E se fosse uma quantidade par, tal como de baixo? Bem, se é uma quantidade par de elementos, você vai procurar os dois centrais e tirar a sua média, tá certo? Então você vai avaliar qual é o valor central, os dois valores centrais, nesse caso 4 e 5 do meu exemplo, e você tira a média entre eles. Esse valor 4,5 é o valor que divide na metade a sua distribuição. Eu tenho 4 valores à esquerda do 4,5, 4 valores à direita do 4,5, tá certo? Então, essencialmente, você pega a quantidade, se for uma quantidade ímpar, você pega ela, divide por 2, por exemplo, nesse caso, 9 dividido por 2 dá 4,5, você pega o próximo inteiro, 5. Sempre desse jeito. Você vai pegar o valor total, dividir por 2, vai achar um valor decimal, um zero, alguma coisa, vírgula 5, prega o próximo inteiro, tá certo? Se for uma quantidade par, por exemplo, 8 dividido por 2 vai dar 4 e o próximo inteiro, 4 e 5, o quarto e o quinto elemento deles você tira a média, tá certo? Bem tranquilo. Como é que a gente vai fazer para uma tabela de distribuição de frequência organizada de forma discreta, desse jeito? Como é que a gente calcula essa mediana? Cara, a gente calcula essa mediana avaliando o seguinte. Esse é o momento onde a gente vai usar a frequência acumulada crescente, o F+, aí, tá certo? A gente vai achar o seguinte, eu tenho nessa distribuição 20 informações. Eu tenho que procurar aonde está o 10º e o 11º elemento dessa minha distribuição. Quando eu vou na minha frequência acumulada, eu percebo que para a terceira linha, para 4 salários mínimos, eu tenho ali de frequência acumulada um valor 14. Na linha anterior, eu tenho um valor 6 para a minha frequência acumulada. O que está dizendo isso? Está dizendo o seguinte, olha, eu tenho 6 funcionários com até 3 salários mínimos. É o limite. Então eu tenho, veja, 6 funcionários com até 3 salários mínimos. Quando eu analiso a linha de baixo, eu estou dizendo assim, eu tenho 14 funcionários com até 4 salários mínimos. Então eu queria que você entendesse que eu tenho um limite inferior de 6 funcionários com 3, e dos 6 em diante até o 14, eu tenho funcionários que ganham 4 salários mínimos. Então eu te pergunto, se o 6º funcionário ganha 3, o 7º, o 8º, o 9º, o 10º, o 11º, o 12º, o 13º e o 14º ganham 4 salários mínimos, eu queria que vocês observassem que os valores centrais, que nesse caso são 10º e 11º, pertencem a esse grupo que ganha 4 salários mínimos. Portanto, a mediana vai ser 4. Ou seja, a gente vai determinar qual é este valor central da nossa distribuição, procurando na nossa frequência acumulada aonde está, nesse caso, o 10º e o 11º. Só lembrando que eu sei que é 10º e 11º exatamente pelo fato de que eu tenho 20 dados. Eu vou pegar esse 20, vou dividir por 2 e vou procurar onde está o 10º e o 11º. Tá certo? Entendido como é que funciona a mediana para dados organizados de forma discreta? Agora, para dados organizados de forma contínua, vai ser um pouco mais complicado. O princípio, o início é o mesmo. Então, a gente vai pensar assim, quantos dados nós temos nessa distribuição? Nessa distribuição, nós temos 20 informações. Perfeito. Sabendo que nós temos 20 informações, eu estou procurando, então, o 10º e o 11º. Tá certo? Como é que a gente, sabendo que estamos procurando o 10º e o 11º, vai proceder para, numa distribuição como essa, de forma contínua, determinar a mediana? Então não se assustem, a fórmula é grande, tá certo? Mas ela é facinho e tendo essa estrutura aqui, a gente consegue rapidamente determinar quais são os valores dessa mediana. Então,
O que temos nessa expressão? Eu estou dizendo que a mediana é igual ao limite inferior mais n sobre 2 menos a frequência acumulada anterior vezes a amplitude da classe dividido pela frequência da classe. Que classe? A classe da mediana. Então, o início e o princípio é o mesmo. A gente tem 20 informações. Você vai pegar esses 20 informações, esses 20 dados, dividir por 2 e vai atrás do 10º termo. Em que classe nós temos o 10º termo analisando pela frequência acumulada? Pela frequência acumulada. Então, pela frequência acumulada, a gente percebe que a terceira classe é a classe onde está a mediana. Muito bem. Qual é o limite inferior dessa terceira classe? 170. É esse LI? LI é 170. É o limite inferior da classe onde está a mediana. Tudo bem. Vamos alimentar a fórmula com as mais informações que a gente precisa. N é o número de elementos dessa distribuição. Portanto, N sobre 2, 20 sobre 2. Muita atenção agora para o próximo termo. Eu quero a frequência acumulada anterior a essa classe. Qual é a frequência acumulada anterior a essa classe? Então você vai lá na coluna da frequência acumulada e a frequência acumulada anterior à terceira classe é 7. É ela que entra aí na fórmula. Vezes o Hzinho, que é a amplitude da classe, ou seja, a distância entre limite inferior e limite superior de cada uma dessas classes, nesse caso 10, dividido pela frequência absoluta da classe onde está a mediana, ou seja, da terceira classe. Essa frequência absoluta é 7. A gente vai fazer essa continha, muita atenção para que você lembre de fazer primeiro toda a expressão da fração e aí somar, então, com o limite inferior, com o 170, para não errar nenhum aspecto dessa continha. Então, veja, a gente vai fazer mais exercícios relativos à mediana e a gente vai pegar a manha dessa fórmula, tá certo? Mas ela não é difícil não, ela é feia, mas ela não é difícil não. Então, vamos ver os exercícios agora. E agora, para fechar, crianças, vamos fazer, então, a nossa mediana, tá certo? Para esse item C, a gente vai atrás da mediana. Lembra que a mediana ela é uma medida também separatriz. O objetivo dela é pura e simplesmente determinar o valor dos dados que o divide bem na metade. E para a mediana, nesse ponto, a gente vai precisar de uma outra coluna aqui, ó. Essa outra coluna que eu vou fazer é a coluna que diz respeito a frequência acumulada crescente. Como é que a gente faz essa frequência acumulada? Me acompanha. A gente vai fazer assim, ó. Para a primeira classe, a gente tem 3 informações. Para a segunda classe, a gente tem um total de até 5 dessas informações, ou seja, eu vou somando. 2 mais 3, 5. Para a terceira, 4 mais 2 mais 3, então 5 mais 4, eu vou fazer isso aqui, 9. O próximo, então vamos ver. Esse aqui tem 9, 9 com mais 14 vai dar 23. 23 com mais 10 vai dar 33. E a gente fecha 33 com 7, 40 informações, que é o total da nossa distribuição de fato. Tranquilo até aqui? Beleza? O que é que a gente vai fazer agora? Primeiro a gente precisa lembrar daquela expressão gigantesca da mediana, que está aqui, ó, mediana é igual a limite inferior mais, agora vem para essa fração aqui, ó. Essa fração vai ser dada por n, total de dados da nossa distribuição, dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior, tá certo? Vezes a amplitude da classe. Tudo isso dividido pela frequência absoluta da classe. Pois muito bem. Vamos fazer o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que fazer é, quantos elementos a gente tem? 40, legal. Quanto que vai dar esse n dividido por 2 nesse caso? Quanto que vai ser n dividido por 2? Ou seja, 40 dividido por 2 nesse caso. Simples, Murilão, vai ser igual a 20. Então você vai vir aqui na sua frequência acumulada, e vai dizer, por avaliar na frequência acumulada, onde vai estar o 20º termo. Aí você fala assim, poxa, aqui termina no 9, aqui termina no 23, o 20º termo tem que estar nesse intervalo. O 20º termo
Simples assim, olhando na frequência acumulada, crianças, tem que estar aqui. Então, é a nossa quarta classe, a classe da mediana. A mediana, ela está aqui, ó, nessa quarta classe. Sabendo disso, a gente vai começar a alimentar a expressão da mediana. Vem ver. Então, a mediana, ela vai ser igual limite inferior dessa classe. Então, o limite inferior dessa classe é o 300. Então, aqui, ó. O limite inferior dela é o 300. 300 mais. Agora vem para a fração. Então, a fração, nesse caso, vá vendo. N, que é esse 40 sobre 2, de onde a gente partiu, menos a frequência acumulada anterior dessa classe. Então, a frequência acumulada anterior dessa classe é o 9, que está aqui, ó. Então, aqui a gente vai colocar o 9. Não sei nem se está dando para ver esse 9 aqui, ó. Porque ele é a frequência acumulada anterior, tá certo? Tá aí, ó. Esse é um ponto muito importante, é um detalhe muito importante. Tudo isso vezes a amplitude da classe. A amplitude da classe, nesse caso, 40. Tá aí, ó. Tudo isso aqui dividido pela frequência da classe, que nesse caso é 14. Frequência da classe da mediana. Tá aqui, ó, 14. Essa é a conta que a gente vai ter que fazer, juventude. Vamos fazer essa continha aqui. Isso aqui vai dar 300 mais 40 por 2 vai dar 11, 20, né? Menos 9 vai dar 11, vezes 40, dividido por 14. Essa mediana, então, ela vai ser igual a 300 mais... Vamos fazer essa continha. Fazendo a calculadora, essa continha ligeiro. Isso aqui dá aproximadamente 31,42. Portanto, a mediana, nesse caso, ela vai ser igual a 331,42 kWh. Tá certo? Tranquilo? Feito, crianças. Belezinha? Fácil, né? A fórmula é grande, ela é feia, mas ela funciona bonitinho. Bem, tem mais exercícios para a gente fazer. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato, tá bom? Até mais.